E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui de volta para mais um vídeo, dessa vez com cortes do Jornal Hora 10, edição da noite, do canal TPA Notícias da Televisão Pública de Angola. E também vou trazer conteúdo exclusivo para você. Então, quando eu terminar os cortes do Hora 10, você continue aqui comigo para que eu traga um tema muito relevante, exclusivo para você que é seguidor do canal. Tá combinado assim? Antes de assistir aos cortes, curta, comente, compartilhe. Quem pode, obviamente, contribui com o Pix para que possamos fazer mais e mais conteúdos para você. Vamos assistir aos cortes. E seguimos para a atualidade internacional. Os Estados Unidos da América esperam um progresso substancial nas negociações com a Ucrânia nesta semana e esperam que um acordo sobre minerais possa ser assinado, disse o enviado do presidente Donald Trump para o Oriente Médio, Steph Witkoff. O IFOC disse que entre os itens importantes sobre a mesa estarão os protocolos de segurança para os ucranianos e questões territoriais. O compartilhamento de inteligência também será discutido nas reuniões desta semana, disse o enviado do presidente Donald Trump para o Oriente Médio. Outras da atualidade, a Coreia do Norte disparou nesta segunda-feira vários mísseis balísticos não identificados, anunciou o exército sul-coreano no dia em que Seul e Washington deram início às suas manobras militares conjuntas Freedom Shield, exercícios anuais que decorrem até o dia 21 deste mês e que Pyongyang considera como sendo uma agressão. De acordo com as autoridades sul-coreanas, que dizem ter detectado os tiros por volta das 13 horas locais, a partir da província de Hwanghae para o Mar Ocidental, os mísseis em questão são mísseis balísticos de curto alcance com menos de 30 quilómetros. E o Parlamento português vota amanhã a moção de confiança ao governo. Uma rejeição implica a demissão do governo. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já admitiu novas eleições entre os dias 11 e 18 de maio. Portugal está novamente mergulhado numa crise política. Uma notícia que fazia ligação entre a empresa familiar do primeiro-ministro e o inexistente conflito de interesses resultou em duas moções de censura ao Parlamento. No entanto, duas moções de censura em menos de 2 semanas que acabaram rejeitadas, uma moção de confiança com chumbo pré-anunciado perante a falta de apoio na oposição e novas eleições legislativas equacionadas para maio pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A descoberta de que a empresa da família Montenegro recebia 4.500 euros de um grupo de casinos, sobre os quais o governo terá de decidir este ano quanto aos contratos de concessão, foi o motivo para este desfecho. Não é por se repetirem muitas vezes incorreções, erros e falsidades que as coisas passam a ter os contornos que as pessoas que fazem essa repetição lhes querem atribuir. Eu não acumulei coisa nenhuma. Eu não recebi um cêntimo sequer de ninguém. Depois de uma denúncia anónima sobre a situação do primeiro-ministro, a Procuradoria-Geral da República e a oposição assinaram com o inquérito parlamentar. O primeiro-ministro alegou que o país precisa de clarificação política e que mais vale 2 meses de instabilidade do que 1 ano e meio de degradação. Hoje foi realizado o Conselho de Ministros, no qual os deputados consideram como o último para este governo. Só há eleições se existir um voto do Partido Socialista e um voto do Chega para haver eleições. É a última oportunidade e é a oportunidade que temos à nossa frente para uma clarificação de entendem os partidos da oposição, em particular o Partido Socialista, que o governo tem condições para governar. Os portugueses também emitiram as suas opiniões sobre uma possível queda do governo.
Não vejo uma grande saída para o país, não me parece que as eleições vão resolver absolutamente nada, manterá mais ou menos o mesmo modelo de distribuição de deputados, mais para cá ou mais para lá, e vamos entrar num outro impasse. Dada a situação, é melhor esclarecer com eleições do que estarmos aqui a empatar e não saímos do mesmo lugar. Acho que há pouca transparência e acho que eles deviam mesmo era desistir do governo, não é? Mas as eleições é uma chatice. Eu acho que vai ser uma despesa muito grande para o país e quem paga isso tudo somos nós mesmos. O debate e votação da moção de confiança deverá acontecer amanhã, dia 11 de março, um ano e um dia depois das eleições legislativas do ano passado. Se a moção de confiança for chumbada e, na sequência disso, houver a dissolução da Assembleia da República, a Comissão Parlamentar de Inquérito não se realizará. E partimos para a análise, hoje, habitualmente, à segunda-feira, com Wellington Calazans e São Agostinho, os dois. Muito boa noite, bem-vindos. Boa noite, Sansão, boa noite a vocês, São Agostinho, e você assistindo à Hora 10, é um prazer estar aqui de volta. Wellington, é consigo que começo olhando para este encontro negocial entre as comissões ou delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia, que acontece já nesta semana na Arábia Saudita. O que é que se pode esperar deste encontro? Olha, Sansão, depois de rumores, sobre uma possível ausência de Volodymyr Zelensky, amplamente divulgados no sábado na imprensa ucraniana, finalmente o presidente ucraniano chegou a Jeddah, sendo recebido pelo príncipe Saud bin Michal e outras autoridades. A chegada de Zelensky, ela precede negociações, como você já fez aí na abertura do tema, entre representantes ucranianos, sauditas e também norte-americanos, previstas para esta terça-feira. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, também chegou à Arábia Saudita antes das negociações de cessar-fogo. Enquanto o presidente Trump promove um plano de paz rápido, alertando para o risco de uma terceira guerra mundial, o seu governo pressiona por eleições na Ucrânia, mesmo diante de um cenário de devastação. Ocorre que Zelensky busca uma trégua parcial que não envolva concessões territoriais, algo que é pouco plausível diante da vasta vantagem no campo de batalha dos russos. As negociações em andamento na Arábia Saudita, com a participação de Estados Unidos e Ucrânia, elas têm uma grande relevância por causa da urgência de soluções diplomáticas, embora exista aí um impasse muito grande por causa de pontos de vista extremamente conflitantes entre Ucrânia, Estados Unidos, Rússia, e por isso os árabes, que são os mediadores, terão muito trabalho para que possam encontrar aí um fio de balanço entre todos os interesses que estão em jogo. Enquanto esses negociadores se reúnem na Arábia Saudita, o destino da Ucrânia e da segurança da Europa é visto por muitos especialistas aqui da Europa como incerto. A Europa precisa repensar a sua autonomia estratégica de defesa. A dependência histórica dos Estados Unidos tornou-se um calcanhar de Aquiles na ótica não só de especialistas, mas de muitos políticos europeus, e a possibilidade de um vácuo militar tem exigido reflexões sobre investimentos urgentes em capacidades próprias dos europeus. Sem isso, a NATO corre um risco existencial, incapaz de deter ameaças numa complexa teia de aranha onde membros da NATO são contra as ações da NATO. Então, esse contexto traz aí um ator que tem sido pouco comentado, que é a Turquia, que emerge não apenas como ponte geográfica entre continentes, mas também como um mediador ambivalente. A Turquia, com seu papel duplo de aliado e árbitro, pretende ser uma peça-chave neste tabuleiro, mas a lealdade turca, como sempre, tem sido questionada, porque sempre estará à venda no mercado das conveniências geopolíticas.
E eu cito aqui a Turquia, Sansão, por este ser o único membro da NATO que abrange 2 continentes, que são Europa e Ásia, e tem sido um ator estratégico fundamental no cenário internacional exatamente por isso. A sua localização geográfica confere aos turcos uma importância geopolítica única, especialmente nos momentos de crise como este, que está sendo negociado o final, né, lá na Arábia Saudita, que é o da Ucrânia. Os russos, embora tenham acolhido a mediação turca nas negociações iniciais, que foram sabotadas pelo Reino Unido através de Boris Johnson naquela oportunidade, rejeitam veementemente a presença de tropas da NATO em solo ucraniano, como tem sido prognosticado pelos turcos. E, sob o mesmo pretexto de mantenedores da paz, mesmo assim, a Rússia rejeita qualquer presença estrangeira da NATO na Ucrânia. Essa oferta turca de tropas sugere que este contexto de incertezas na Europa ele continuará cada vez mais firme e cada vez mais preocupante para que uma negociação imediata, como pretende os Estados Unidos, seja atingida. De acordo com o novo governo Trump, tem feito por diversas vezes o anúncio de que irá conseguir. Um relatório da RAND 2024 estima que a Europa precisaria mobilizar 50 novas brigadas mecanizadas e blindadas, equivalente à capacidade de 300 mil soldados dos Estados Unidos da América para substituir as unidades pesadas norte-americanas em caso de conflito. Sem esse esforço, que é praticamente impossível de ser consolidado diante da rejeição em massa aqui nos países europeus, a defesa coletiva da NATO estará comprometida. Na verdade, já está, expondo ainda mais as vulnerabilidades de um continente que já beira uma escalada perigosíssima em relação aos russos. Por isso então, essa reunião da Arábia Saudita, Sansão, só para concluir, ela visa encontrar aí uma solução para o conflito Rússia e Ucrânia, que começou há mais de 3 anos, mas os Estados Unidos, os árabes e todos os atores direta ou indiretamente envolvidos terão muito trabalho para que isso seja feito de uma maneira rápida, como é necessária e como pretendem os norte-americanos. Wellington, ainda a propósito deste encontro, uma das questões a abordar igualmente fala-se da partilha de inteligência entre os Estados Unidos e a Ucrânia. O enviado de Donald Trump diz mesmo que os Estados Unidos nunca fecharam a inteligência para qualquer coisa defensiva que os ucranianos precisassem. Olha, fica até complicado para os norte-americanos falarem sobre apoio à Ucrânia, da inteligência ou de qualquer outro tipo de suporte, porque, na verdade, tudo que Donald Trump quer é que a guerra acabe e também que o nome dos Estados Unidos seja descolado desta guerra, porque é muito ruim até para a indústria bélica norte-americana. Estamos falando aqui de uma humilhação da Rússia contra toda a NATO, não é a Ucrânia que está perdendo. A NATO perdeu para a Rússia no solo ucraniano e os norte-americanos, até a semana passada, estavam nessa NATO, que ele agora tenta descolar. Isso é uma coisa que ninguém pode contestar. Por isso, falar sobre inteligência, ao mesmo tempo que o Elon Musk piora a situação da Starlink, quando ele diz que a Ucrânia ainda consegue se defender porque ele não cortou o sinal dos satélites, isso mostra aos países que não podem confiar a sua soberania em empresas privadas por causa desse tipo de vulnerabilidade. Então, Sansão, não acho inteligente da parte dos norte-americanos comentar sobre inteligência. Inteligência é algo que é tão importante que deve ser sempre omitida do debate. Todo o contrário, deixa de ser inteligência, porque espião não usa crachá. Wellington, ainda consigo, vamos olhar para já a questão da Coreia do Norte. Pyongyang dispara mísseis balísticos na costa oeste da Península Coreana. O que é que estamos aí a ver do exercício anuais que decorrem até o dia 21 de março, mas parece que as autoridades sul-coreanas têm um outro entendimento?
Sansão, a escalada de tensões na Península Coreana tem dominado as manchetes em praticamente a imprensa de todo o mundo recentemente. E isto agravado aí pelo cenário global já marcado por conflitos como o que acabamos de comentar na Ucrânia. No entanto, enquanto negociações internacionais buscam soluções para a guerra entre Rússia e Ucrânia, com a presença, inclusive, de Volodymyr Zelensky e de autoridades diplomáticas norte-americanas na Arábia Saudita, a situação da Ásia Oriental ela já exige sim, uma atenção redobrada. Mas o grande segredo aqui dessa tensão não está apenas no lançamento de mísseis balísticos não identificados pela Coreia do Norte, que tem feito com que o aumento da vigilância militar sul-coreana e os incidentes envolvendo forças armadas sul-coreanas gerem preocupações de uma escalada. Mas é muito importante que falemos também aqui sobre o tom da cobertura jornalística que tem sido dado, que é necessário evitar alimentar uma narrativa alarmista que possa agravar o cenário que já é preocupante entre as duas Coreias e não é de hoje. Então, neste mesmo espaço, sempre temos procurado destacar os pontos que minimizam a tensão criada na imprensa, mas sem desprezar também os alertas devidos para a melhor compreensão dos riscos reais. Aqui no Hora 10 sempre temos falado que a história das relações intercoreanas demonstra que, apesar dos episódios de provocação militar, ambos os lados têm evitado cruzar o limite que levaria a um conflito total. Exemplos incluem o diálogo durante a administração do primeiro mandato do presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump. Embora Pyongyang utilize testes de mísseis como forma de pressão política, essas ações frequentemente visam criar poder de barganha para benefícios econômicos ou diplomáticos, e não a intenção real de início de uma guerra. As forças sul-coreanas e norte-coreanas mantêm uma postura defensiva muito clara, mesmo com milhares de soldados dos Estados Unidos da América estacionados na região. Os exercícios conjuntos, embora criticados pela Coreia do Norte como ensaios de invasão, são rotineiros e planificados com transparência. Para além disso, a prontidão, ela sempre levou a anunciada... a prontidão eleva o lançamento de mísseis e reflete aí uma preparação, mas não significa isso que é uma preparação para a guerra. Os militares treinam, os militares executam os seus exercícios, Sansão. Então, não é qualquer exercício militar que vai ser concluído ou culminado com uma guerra. A imprensa é um exercício normal, não é? Daquilo que se pode compreender. Exatamente, mas a imprensa faz questão de fazer um grande alarde, tem sido sempre assim. E aqui, felizmente, eu e o colega Sal sempre temos falado, os testes e exercícios militares, eles acontecem. O incidente, por exemplo, envolvendo caças KF-16 sul-coreanos, que resultou em feridos civis, ele foi tratado com responsabilidade pelas autoridades militares. A suspensão temporária dos voos de treinamento e pedido público de desculpas demonstraram compromisso com a segurança pública e a prevenção de novos acidentes. Então, esse tipo de gesto, ele ajuda a reduzir essas tensões locais e potencializadas pela mídia, né? E revelam também que erros humanos acontecem, embora eles sejam graves, né? Que realmente eles não são assim sinais de instabilidade sistêmica. Acidentes acontecem. Por outro lado, também não podemos desprezar que no ambiente onde ambas as partes estão em estado de alerta máximo permanente, o risco de escalada acidental aumenta significativamente, tornando aí muito importante que a comunicação clara e contínua entre Coreia do Norte e Coreia do Sul ela aconteça, porque a comunicação aí é que pode evitar um mal-entendido
em qualquer tipo de exercício militar que possa culminar com o pior, que seria o despoletar de uma nova guerra. O conflito, para concluir, tá, Sansão? Eu sei que o tempo já está avançando. O conflito na Europa Oriental influencia diretamente essa dinâmica asiática. Isso porque a Rússia é aliada da Coreia do Norte e explora a tentativa dos países da NATO de isolamento internacional dos russos por causa da guerra na Ucrânia. O fortalecimento dessa parceria estratégica da Rússia com a Coreia do Norte inclui o fornecimento de tecnologia militar e apoio político, o que faz a imprensa ocidental insinuar possíveis atitudes mais agressivas por parte das autoridades norte-coreanas. Então, apesar dos esforços pontuais, a ausência de um canal diplomático robusto entre as Coreias e os seus aliados tem dificultado muito a resolução pacífica dessa crise que já dura muitos anos. A falta de confiança e também a dependência excessiva de sancionar a Coreia do Norte tem perpetuado este ciclo de hostilidade. É preciso que haja uma iniciativa concreta para que o diálogo seja retomado de maneira multilateral, não é como aquele que eu já mencionei, do primeiro governo Trump, para que a península permaneça longe dessa vulnerabilidade. Acredita que Trump poderá jogar novamente um papel importante para este contacto de que fala? Sim, é uma promessa de campanha dele, Sansão. Ele falou que iria voltar a conversar com a Coreia do Norte para pôr fim à hostilidade. Isso é muito interessante. Então, a paz lá na Península Coreana não é apenas uma questão local, mas aí uma componente essencial da estabilidade global em tempos de incerteza geopolítica, como temos vivido nos últimos anos. Vamos torcer para que esse exercício militar acabe e a guerra não comece. Wellington, não sei se quer comentar um pouco esta ideia levantada aqui pelo ISAO em relação ao reconhecimento da Coreia do Norte como potência nuclear. Olha, posso complementar, porque o ISAO já foi bastante preciso na afirmação dele. Não é apenas uma questão de ser potência na questão nuclear, mas, sobretudo, na entrega da arma nuclear, que é a tecnologia hipersônica. Os norte-coreanos dominam essa tecnologia, que hoje é o grande diferencial. Não basta ter armas nucleares, é preciso ser o mais rápido na entrega das armas nucleares, e os norte-coreanos dispõem desta tecnologia. Muito bem, seguimos para a crise política em Portugal. O Parlamento vota amanhã a moção de confiança ao governo. Wellington, tudo indica aqui para uma rejeição, de acordo com os factos, pronunciamentos de partidos na oposição. Pois é, a atual crise política em Portugal atingiu aí o ponto crítico e esta terça-feira, 11 de março, terá no Parlamento a votação dessa moção de confiança no governo de Luís Montenegro. A instabilidade tem sido descrita por toda a imprensa aqui na Europa como uma crise relâmpago que ameaça não apenas derrubar o executivo de centro-direita, mas também mergulhar Portugal em mais uma eleição que poderá ser a terceira eleição legislativa antecipada em 3 anos. Esse cenário expõe aí uma fragmentação política sem precedentes, com o governo sem aliados para garantir sustentabilidade parlamentar e um parlamento dividido entre pressões partidárias e investigações, como a Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pelo PS. As sondagens recentes revelam que o Chega, que vinha em ascensão permanente, ele agora enfrenta queda acentuada, o que enfraquece ainda mais a base de Montenegro. O primeiro-ministro, em resposta escrita a questionamentos parlamentares, argumentou que os portugueses não querem eleições, mas sim que o parlamento confie no governo. Contudo, a realidade, como você mesmo colocou aí, Sansão, é uma realidade política que parece apontar para um caminho oposto. A moção de censura apresentada pelo PCP e a desconfiança generalizada indicam que o país caminha realmente para um novo impasse institucional.
No contexto europeu, marcado por tensões geopolíticas e crises econômicas, a perspectiva de governos frágeis em Portugal é preocupante. A repetição de eleições e a instabilidade parlamentar têm limitado a capacidade do país de responder a desafios como o da guerra na Ucrânia, o período pandêmico, a inflação e as transições energéticas e digitais. Portugal, que vinha adquirindo algum avanço nesse sentido, ficou estagnado. Para além disso, uma Europa já fragilizada por crises em outros Estados-membros, né, no caso aí a União Europeia, pode ver na instabilidade portuguesa um sintoma de mal-estar mais amplo, em que governos de curta duração comprometem a coesão e a eficácia das políticas comunitárias. A decisão desta terça-feira, Sansão, será determinante e, se a moção de confiança for rejeitada, abre-se caminho para eleições que, para além de penalizarem o povo português, podem aprofundar um grande caminho também de incertezas em Portugal. Uma coisa é certa, Portugal precisa de estabilidade para enfrentar os desafios internos e externos, mas o atual cenário sugere que o momento da política portuguesa está em mais um difícil teste e o resultado pode ecoar para além de suas fronteiras. Sansão. Para concluir, o Wellington acha que esta decisão do governo de submeter uma moção de confiança foi estratégica, tendo em conta que alguma oposição pede aqui um processo de inquérito, não é? Uma comissão de inquérito para a avaliação da situação? Olha, fica parecendo a mesma estratégia adotada por Emmanuel Macron na França. Há certeza de que não será formado um governo de maioria para tentar gerir o caos. E os portugueses estão esquecendo que Emmanuel Macron esqueceu, o caos não tem dono. Então, quem vai sofrer com isso vai ser o povo português e os interesses portugueses, os maiores interesses. E isso é muito ruim para Portugal como um todo. Muito bem, então por hoje ficamos por aqui. Meus senhores, obrigado e até amanhã. Até amanhã, um grande abraço, boa noite para você e Sansão também, e Sal também, e ao nosso público. Você assistiu aos cortes do Jornal Hora 10, edição da noite, do canal TPA Notícias da televisão pública de Angola. E agora vamos para o conteúdo exclusivo para você que é seguidor do canal. Eu peço mais uma vez que você curta, comente, compartilhe e quem pode contribui com o Pix para que possamos trazer mais e mais conteúdos exclusivos para você que é seguidor do canal, tá bom? Bem, sabemos que o Donald Trump assumiu publicamente que o país deverá entrar em recessão este ano, mas os Estados Unidos já estão em recessão. A economia dos Estados Unidos não está apenas caminhando para uma recessão, como alguns otimistas insistem em falar. O país realmente já está, porque os dados recentes são uma prova inequívoca de que os Estados Unidos da América enfrentam uma crise sem precedentes. Após 4 anos de políticas econômicas desastrosas sob o governo Joe Biden, que deixaram a economia avançando na direção completamente errada, o governo Trump, no seu segundo mandato, agora acelera esta espiral descendente com medidas que, em vez de estabilizar, elas amplificam essa instabilidade que tem sido escondida pela imprensa, especialmente entre economistas. Os indicadores são alarmantes. O déficit comercial é recorde. Em janeiro de 2025, o déficit dos Estados Unidos, o déficit comercial, saltou 34%, atingindo 131,4 bilhões de dólares, um recorde histórico. As empresas, antecipando tarifas de Trump, importaram freneticamente, aí expondo os Estados Unidos ainda mais a uma dependência externa. A crise do consumo, com vendas no varejo, despencaram
com lojas e restaurantes fechando a um ritmo recorde. E a projeção é de que isso piore. 15 mil lojas foram fechadas em 2025, superando todos os recordes negativos anteriores. A inflação nos Estados Unidos da América voltou a subir, com preços de ovos atingindo 4,95 dólares a dúzia, enquanto demissões anunciadas em fevereiro foram as mais altas desde 2009, num total de 172.017 pessoas que perderam o emprego. E isto só nos 2 primeiros meses de 2025, que já ultrapassaram aí 221.812 ao todo entre o final do governo Biden e o início do governo Trump. Isso é realmente uma catástrofe para qualquer economia. E a dívida nacional ultrapassou 36 trilhões, ou seja, já está em 37 trilhões, estão escondendo isso aí, mas já chegou lá. E a dívida das famílias bateu 18 trilhões, com cartões de crédito alcançando 1,2 trilhão. Isso tudo em dívida. Então, os esforços de Trump para reduzir a força de trabalho federal já impactaram o mercado, não é? Porque mais desempregados no mercado, pior, porque o consumo é reduzido. Então, o que é que acontece? Quando uma política é aplicada para aumentar o desemprego, aumentar a taxação, e isso é aplicado num país que depende do consumo, e olha, você que é meu seguidor, nunca ficou desavisado sobre isso. A palavra estagflação, inclusive, eu talvez tenha sido um dos primeiros que fiz referência a este cenário que está cada vez mais próximo de ser consolidado nos Estados Unidos da América, porque é uma economia estagnada com inflação. Assim, é o pior dos cenários. Então, existe também aí nos Estados Unidos o déficit agrícola, que está sendo projetado para 49 bilhões em 2025. Ou seja, não tem notícia boa. Essas políticas fiscais e uma dívida descontrolada e também um desemprego galopante estão fazendo com que a economia dos Estados Unidos mergulhe numa situação que realmente é sem precedentes. É sem precedentes. Nem aquela crise de 1929 poderá ser comparada com o que está sendo prognosticado aí por alguns economistas muito sérios. Então, fiquemos aí muito atentos, porque esse recuo de Donald Trump em relação a guerras, fechamento de bases militares e uma série de outras ações de redução de custos internacionais não é por simpatia à paz, não é por ser pacifista, nada disso. É porque não tem dinheiro para fazer mais nada. A situação dos Estados Unidos é muito delicada. Então, continue muito atento. Eu agradeço a você pela companhia. Espero que você tenha gostado do conteúdo exclusivo aqui do canal. Eu peço mais uma vez que você curta, comente, compartilhe. Quem pode, contribui com o Pix, para que possamos fazer mais e mais conteúdo para você, tá bom? Um grande abraço e até amanhã com mais um vídeo.